Voltamos, Estela. O Zoom quase que não abriu. Desde de manhã, hoje dando aula, o Zoom tá com problema. Não sei por quê. Eu acho que vai ser só você. Acho que o Paulo desistiu, né? Tá ouvindo? Tô vendo. Tá? Então vamos tentar de novo aqui. Entendeu? Você quer que repete alguma? A questão da diagonal principal, secundária, Não, deu, eu deu para entendi. compreender? Então, vamos lá. Eu tô ensinando aqui também. Ah, é? Então tá bom. Agora, eu vou só trabalhar com você mais esse conceito aqui de verificação de pontos, se pertence à reta ou não, tá? E aí eu te libero dessa Tá. aula. E aí a gente volta na última. Ah, entrou mais um. Agora é o Júnior. Júnior, tá ouvindo, Júnior César? Olha, o que ele mandou aqui? Ok, então vamos lá. Então, para a gente verificar se um ponto pertence à reta ou não, nós substituímos os pontos, né? As ordenadas, o para-ordenado que a gente tem do ponto, na nossa abscissa e na nossa ordenada. Se der uma igualdade o resultado, aí os pontos pertencem à reta. Se não, se for diferente, não pertence. Então vamos na prática ver como que funciona, né? Então aqui, ó, o exercício me deu 2 pontos, um ponto P de abscissa menos 3, ordenada menos 1. Então o meu x é menos 3, o y é menos 1, tá? E um ponto Q, em que a minha abscissa é 1 e a minha ordenada é 2. Então o x vai ser 1 e o y vai ser 2. Para a gente verificar se esses pontos pertencem à reta x menos y mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar ponto por ponto, vamos substituir os valores que a gente tem de cada ponto, né? De cada ponto, o valor que a gente tem nos pontos, na reta. Então, ó, verificando se o ponto P, onde x é menos 3 e y é menos 1, se pertence à reta x menos y mais 2. Então, vamos começar. Menos 3, então, onde for x, eu vou substituir pela minha abscissa. Menos 3. Agora menos o y. O y aqui do ponto P vale menos 1. Menos 1 mais 2 igual a 0, tá? Então, ó, menos 3, menos com menos é mais, então vai ficar mais 1 mais 2 igual a 0. Mais 1 com mais 2 é mais 3. Então, vou ter menos 3 com mais 3 igual a 0. Menos 3 com mais 3 é 0. Então, aqui deu uma igualdade, não deu? 0 igual a 0. Então, como é uma igualdade, então, o ponto P pertence à reta x menos y mais 2. Agora, vamos verificar se o ponto Q vai seguir também, se ele pertence ou não. Então, vamos lá. Ponto P. Verificando o ponto Q, na verdade, falei P, mas o P a gente já fez. Ponto Q, se ele pertence a essa reta de x menos y mais 2. Então, ele tem aqui, ó, a abscissa é 1, a ordenada é 2. Então, 1 menos, né? Então, ó, onde for x, eu vou substituir por 1. Menos o y, aí no caso aqui, como o meu y vale 2, então eu vou ter mais 2, fecha parênteses, mais 2 igual a 0. Então, ó, 1 menos com mais é menos, vai ficar 1 menos 2 mais 2 igual a 0. Então, ó, 1 com mais 2 é 3. Nós vamos ter 3 menos 2 igual a 0. 3 menos 2 é 1, e 1 é diferente de 0. Então, né, não é verdadeira, porque o Q não pertence à reta. Dúvida?
Não. Compreendeu? Aham. Então, super tranquilo, né? Se for para a gente Qual que não representar... pertence à reta? Cortou um pouquinho, fala de novo. Qual que não pertence à reta? O quê? Porque ele deu aqui, ó, ele não deu uma igualdade. Foi um diferente de zero. O resultado do ponto Q no final é 1. 3 menos 2 é 1 e 1 é diferente de zero, então ele não pertence à reta. Para pertencer à reta, tem que ser uma igualdade, tá? Por exemplo, o ponto P, quando a gente resolveu os cálculos, deu 0 igual a 0. Então, igualdade, a sentença é verdadeira, então P pertence à reta. O Q não pertence porque deu 1. Então, se você fizer exercício assim, e no final você tiver o resultado de 1, diferente de 0, então esse ponto não pertence à reta. Ele só vai pertencer se for uma igualdade, tá? Tranquilo? Tranquilo. Aí, ó, representação do gráfico, né? Basta eu pegar, então, os resultados que eu tenho, ó. Nessa reta aqui, quanto vale o x? Do ponto, vamos chamar o primeiro ponto aqui, ó, de A e o segundo ponto de B. Ponto A, você consegue identificar? Vocês conseguem identificar, porque o Júnior tá aí também. Quem é o Bolinha. seu... o Júnior César tá aí assistindo a aula. O par ordenado do ponto A, quem é x, de acordo com o gráfico? X é qual? 2, né? Y, 3, tá vendo? Então, meu ponto A tem par ordenado de 2 e 3. E o meu ponto B, quem é x? 6. Isso, quem é y? 7. 7. Então, aqui eu tenho, só de olhar o gráfico, eu sei quem é o par ordenado de cada ponto. Entendeu? Você entendeu o esqueminha, Estela? Então, ó, observando o gráfico, né, da reta que passa pelos pontos. Isso aqui tá errado, tá? Como isso aqui tá em PDF, não tem como consertar. Mas o certo é 2 e 3, não 3 e 2, tá bom? Correto é 2 e 3, porque a gente começa com o x e não com o y. Nesse ponto A aqui, ela tá começando com o y, tá? Então, o correto é 2 e 3. Agora, o segundo ponto tá certo, ó. 6 e 7. Se a gente for procurar a equação geral da reta através desse gráfico, o que nós vamos fazer? Montar a matriz. Primeira coisa, que é a nossa determinante, né? Então, ó, tem o meu ponto genérico, tem meu ponto A, meu ponto B. Estela, Júnior, eu vou seguir essa regrinha aqui, ó, de 3 e 2, tá? Mas só por causa do exemplo, porque na verdade tinha que ser 2 e 3, não 3 e 2. Então, ó, vou colocar aqui x e y, terceira coluna 1, meu ponto genérico. Meu ponto A, o certo é 2, 3 e 1, só que ele colocou 3, 2 e 1. E meu ponto B, 6, 7 e 1. O que eu vou fazer? Copiar a primeira coluna, repetir a primeira coluna e repetir a segunda. Então, vou ter x, 3 e 6. E a segunda coluna, y, 2 e 7 igual a 0. Agora, para achar a equação geral da reta, vou somar os termos da diagonal principal. E aí eu tenho, ó, x vezes 2 vezes 1. Então, eu tenho 2x. Mais, segundo termo, 1 vezes, y vezes 1, y vezes 6, mais 6y. Mais terceira coluna da diagonal principal. 1 vezes 3, 3 vezes 7, 21. Mais 21. Fechou aqui. Menos os termos da diagonal secundária. Então, vamos lá. Diagonal secundária. Então, quem que a gente tem, ó? 2 vezes 6, só tem os dois aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Então, 12. Mais os termos da diagonal, da minha diagonal
da minha diagonal, segundo termo da diagonal secundária. Então, vamos lá. Terceiro termo da minha diagonal secundária, ó, é x vezes 1. Na verdade, é esse aqui, ó. Y vezes 3, 3y. 3y vezes 1, 3. Mais 3y. Tá aqui trocado, não altera não o resultado. E o último termo da minha diagonal secundária, x vezes 1, x. X vezes 7, 7x. Então, tá tudo aqui. Copio, então, o termo produto da minha diagonal principal, 2x mais 6y mais 21. Agora aqui, ó, como tem um sinal negativo, muda todo o produto da diagonal secundária. Então, vai ficar menos 12, menos 7x, menos 3y igual a zero. Vocês entenderam por quê, né? Ó, menos com mais menos, menos 12. Menos com mais menos, menos 7x. Menos com mais menos, menos 3y igual a zero. Então, ó, 2x menos 7x sobra menos 5x. 6y menos 3y mais 3y. 21 menos 12 mais 9 igual a zero. Então, a equação geral da reta daqueles pontos que nós vimos lá no gráfico é menos 5x mais 3y mais 9 igual a zero. Tá ok? Dúvidas? Não, tá tudo certo Não? aqui. Certinho? Então, eu vou passar para a próxima aula. Bom que você pegou desde o início, hein, Estela? Para a próxima aula, eu vou passar uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Tá. Vou pôr aqui sua frequência. Júnior, fala presença para mim, para eu saber se você tá ouvindo. Júnior. Vou falar presença, não vou pôr presença, vou pôr falta. Quem liga, não sei se está assistindo. Ah, mandou um ok ali. Então, encontro vocês na nossa última aula de física, tá? 9 horas. Tchauzinho. Tchau.